amigos e amigas, como vão vocês? O meu nome é Ângeles e hoje a gente vai falar um pouquinho de marketing digital, né? Porque a gente vê aí na internet uma série de informações que elas são bastante conturbadas, né? Muito atrapalhadas, porque o pessoal acaba fazendo uma série de confusões com a questão do marketing digital, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do marketing digital, que na verdade é um tema aí que está muito na moda, né? Que o marketing digital ele acaba sendo uma vertente do marketing tradicional, é lógico, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aí do marketing digital, para que ele serve, como utilizar esse marketing, né? Bom, meu nome é Ângela Estreiteiro, sou professora de marketing já há mais de 20 anos, sou assessora e presto assistência a empresas que querem trabalhar com marketing, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de marketing digital, né? Então, o conceito aí do marketing digital, ele passou a ser usado a partir do momento em que as empresas passaram a usar os meios digitais, né? Ou seja, os computadores, a internet, as redes sociais, os buscadores, e-mail marketing, aplicativos e uma série de coisas, né? Desta forma, aí vai surgir aí este conceito de marketing digital, relacionado principalmente no mundo comercial, né? Que vai se conectar, né? A empresa, né? O mundo comercial vai se conectar aí à tecnologia de uma certa forma, né? Então, o termo assim, marketing digital, ele passa a ser usado basicamente a partir da década de 1990, né? Junto com a popularização da internet propriamente e o desenvolvimento da plataforma conhecida como Web 1.0, né? Porque em 1990 nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, né? Então, a partir de 1990, então nós vamos ter a internet propriamente, né? Ou a web, né? Que isso, de uma certa forma, ele acaba sendo popularizado e massificado, né? Então, de uma certa forma, você vai introduzir aí, são introduzidos aí, né? Ou introduzida essa tecnologia da Web 1.0 propriamente à área comercial, né? As áreas empresariais, né? Ou a empresa como um todo, né? Porque em 1990, né? As primeiras formas de marketing digitais eram bem diferentes do que é conhecido hoje, né? Elas basicamente se baseavam em dados estatísticos, e-mails de propagandas, pois a interação com o público era bem limitada, né? Justamente por conta da tecnologia, que era uma coisa bastante restrita, né? A Web 1.0 era uma tecnologia que ainda era denominada internet analógica, então o serviço era muito lento, as coisas aconteciam muito lentamente, então para você enviar um e-mail, para receber um e-mail, demorava muito tempo, né? Assim, não é que nem hoje, que acontece instantaneamente, né? Então, em 1990, como era o princípio propriamente da internet, então era tudo muito mais, tudo muito lento, né? E era denominada a internet analógica, né? O digital, ele está relacionado com dígitos, né? Dedos, né? Que aí passa com o desenvolvimento desta tecnologia. Então a gente vai ter uma internet muito mais rápida, muito mais acessível aí as questões comerciais como um todo, né? A partir dos anos 2000 é que vai surgir a Web 2.0, né? Que vai permitir a interação entre usuários, blogs, redes sociais, compartilhamento de conteúdo, mas isso só vai acontecer a partir dos anos 2000, né? E aí o marketing digital vai evoluir rapidamente, porque, claro, a tecnologia ela evolui muito rapidamente a partir dos anos 2000, né? E aí o marketing ele vai ter os objetivos de construir processos para criar, comunicar, desenvolver ou compartilhar informações que agregam valor para clientes, parceiros da sociedade em geral, e se tornando assim a área de marketing complexa e estratégica que conhecemos hoje, né? Porque antes, a essa época,
O marketing, claro, já existia, como já tem um outro vídeo que eu falo sobre a evolução do marketing propriamente, né? E o marketing tradicional, ele vai se iniciar lá pelos anos 1950, 1940, né, propriamente, né? Então, mas era um marketing tradicional. E aqui que nem eu tô falando, né? Que a partir dos anos 2000 vai começar a existir essa interação, né, entre empresa, consumidor, usuário propriamente, seria o princípio propriamente de uma conexão entre uma informação que o consumidor dá é deixada lá no ambiente e aí a empresa vai refletir sobre aquilo que ele falou e tudo mais, né? Porque anteriormente a isso a gente vai ter todos os procedimentos e os processos bem diferentes, né? Que eu estou falando de e-mail marketing, né? Que hoje é uma coisa bastante utilizada. É um e-mail enviado para o cliente com uma determinada informação de uma publicidade, de um novo produto, quer dizer, alguma coisa relacionada ao produto ou à marca, né? A um evento, alguma coisa do tipo. Só que antes dessa tecnologia, nós fazíamos o que? Mala direta, né? O que é a mala direta? A mala direta era um procedimento no qual a empresa ela fazia correspondências, né? Utilizando o correio propriamente, né? O correio físico. Então, mandava uma cartinha para cada cliente, para cada consumidor, e a partir disso, então, era enviado, né, do endereço da pessoa propriamente, né? Era um procedimento bastante caro, bastante complicado, né, e difícil, justamente porque você tinha que elaborar um texto, fazer toda uma correspondência, envelopagem, não sei o que, enviar pelo correio para que o teu cliente recebesse, e fora que o retorno ele era muito pequeno, né? Então, para as empresas obterem um retorno em cima disso, teria que ser uma quantidade muito grande, mas assim o trabalho era muito grande também quando se fazia esse tipo de ação aí nesse marketing tradicional, né, a mala direta propriamente, né? E aí quando a gente vai ter esse marketing digital, quer dizer, a essência do marketing, ele é basicamente o mesmo, né? Vai ter o mesmo princípio do marketing, e por isso que não adianta falar, eu vou fazer marketing digital, se não conhece o princípio do marketing especificamente, né? Então, o marketing, qual é o princípio dele? Qual é o objetivo principal do marketing, né? Então, o princípio do marketing é atrair, conquistar, manter clientes, né? Mas com a utilização dos canais digitais, né? Então, a gente tem este marketing hoje com todo o princípio básico, mas com a utilização propriamente dos canais digitais, né? Então, e só lembrando um pouquinho, né? Este vídeo, ele se reporta e está dirigido, né, para pessoas que estão estudando marketing, para microempresários que não entendem nada de marketing, para pessoas que estão atuando na área de marketing e entendem um pouco de marketing. Quer dizer, aqui eu estou falando de conceitos básicos, mas com o objetivo aí de que vocês consigam aprender um pouquinho essa questão do marketing, justamente porque, como eu já falei em outros vídeos, o marketing não é uma coisa assim tão simples, tão fácil, né? Muito menos o marketing digital, que você vai entrar com o próprio conceito do marketing especificamente e vai juntar ainda a tecnologia existente no marketing digital, né? Então, e que hoje a gente vai ter aí, a cada dia aparecem novas ferramentas, né? Novos recursos, né? Às vezes pagos, às vezes gratuitos, né? Então, isso vai acabar dificultando muito todo o procedimento da própria aplicação de um marketing digital e para quem quer usar o marketing digital, né? Então, não é só colocar um vídeo lá e pronto, já achar que já está tudo certo, né? Então, tem todo um procedimento aí do marketing digital propriamente, né? Então, retomando, né? Então, o marketing digital vai manter a essência do conceito, né? Do próprio conceito tradicional, né? Que é justamente atrair clientes, conquistar, manter aqueles clientes, né? Só que com a utilização propriamente dos canais digitais, né? Que esses canais digitais vão ajudar a alcançar mais pessoas, né? Sem barreiras geográficas propriamente, né? Segmentar muito melhor o público, né?
porque nós vamos obter muito mais dados, né, sobre aquele determinado público, né, um público mais específico ou um nicho de mercado. Quer dizer, a partir da tecnologia é muito mais fácil a gente coletar informações mais específicas, né, porque a gente já vai ter uma tecnologia que nos ajudam a fazer isso, né, mensurar os resultados em tempo real, porque eu sei quantas pessoas entraram no meu site, o que elas fizeram, quanto tempo elas passaram ali, se elas recomendaram o vídeo, se elas não recomendaram, ou seja, tudo isso é mensurado em tempo real, né? Então, os cliques, o acesso, a conversão, tudo isso a gente consegue visualizar a partir dessa tecnologia que nós temos hoje, né? E fora gerar uma interação direta, né? Então, os likes, os comentários, as mensagens, isso tudo ajuda a manter o canal ou o vídeo, né? O vídeo ali, toda a ação propriamente mercadológica da empresa, né? Que, na verdade, quando a gente fala de marketing digital, a gente pode falar de um canal, de um canal que tem um determinado propósito, por exemplo, mas a gente pode falar também de uma empresa que tem um site e que ali naquele site você tem uma série de informações da empresa, dos produtos, preço, recomendações, né, indicações de consumidores. Quer dizer, ali dentro daquele próprio site a gente vai ter uma série de informações sobre tudo o que está acontecendo ali na empresa, na marca, produtos e uma série de coisas, né, que o marketing digital ele vai atuar ali, né? E é claro que, lembrando que no marketing digital, tanto serve, por exemplo, para desenvolver uma nova marca, um novo produto, ou, né, o lançamento de um novo produto, ou, por exemplo, aí a questão que hoje é muito aplicável a personalidades, né? Então, um personagem político, né, que a gente pode desenvolver, né, e dar toda uma característica aí, como se fosse inclusive um produto propriamente, né, planejar, fazer um planejamento estratégico ali de um personagem político que atenda a um determinado público, né, porque como eu já falei anteriormente, inclusive de pesquisas e tudo mais, né, que eu já falei em outros vídeos, a pesquisa a gente vai fazer todo um estudo, né, para entender o nosso público, né? Então, quando a gente está falando de personagens políticos, quer dizer, a gente pode construir aquele personagem político de acordo com o que o público deseja, né? Com o que o público quer que aquele personagem político fale especificamente, né? Até a linguagem que aquele personagem político, né, ele fala. Então isso tudo é planejado estrategicamente, né? Como um líder religioso, né? É a mesma coisa. O líder religioso, por exemplo, ele também pode ser construído, né? Aquele indivíduo lá, ele tem assessor de marketing, o assessor de comunicação, e aí a partir disso ele vai estudar o mercado, e esse mercado, de uma certa forma, vai dar um perfil do que ele gostaria que aquele líder religioso falasse, como ele se vestisse, de que forma ele falasse com o seu público. Quer dizer, isso tudo é arquitetado pelo gestor de marketing ou pelo assessor de comunicação daquele determinado indivíduo, né? Então, o marketing digital, na verdade, ele não vai ser só atribuído a produtos ou ao e-commerce, né? O comércio eletrônico, né? Não é dirigido ou voltado somente para o comércio em si, né? Quer dizer, o marketing digital, ele teve um desenvolvimento tão grande que ele vai para todas as áreas, né? Então, a gente tem hoje aí os grandes influenciadores, né? Os influencers digitais, eles são também todos arquitetados, né? Estruturados em cima de uma estratégia mercadológica para atender um determinado público, para atender um determinado nicho de mercado, né? Então, o marketing digital, ele vai ser trabalhado em qualquer área que a gente queira, né? Não especificamente só na área comercial, né? A gente vai trabalhar esse marketing digital em qualquer área que a gente queira propriamente, né? Então, assim, só voltando um pouco, né? A palavra digital, né, e marketing digital
Isto vai representar a aplicação dos princípios de marketing nos ambientes digitais, aproveitando os recursos tecnológicos, né? A internet, o próprio desenvolvimento da internet, que é uma coisa super importante aí, né? Os próprios dispositivos móveis, né? Ou seja, os celulares, né? Que eles ganharam uma amplitude absurda, né? De uns 10 anos para cá, por exemplo, né, a gente tem um computador na nossa mão o tempo inteiro, né, que a gente pode visualizar, procurar, fazer compra, pagar, quer dizer, uma série de coisas a gente pode fazer com os nossos smartphones, né, então esses smartphones, eles auxiliaram e apoiaram muito, né, essa questão propriamente do desenvolvimento do marketing digital propriamente, né. Big Data, né, que é uma quantidade enorme de informações que a gente tem hoje em dia, né, com bancos de dados assim astronômicos, né, por conta da nanotecnologia, né, que aí você consegue guardar uma quantidade enorme de informações, né, e que isso vai ajudar então a coleta e a coletânea de informações cada vez mais ampla, né. E hoje que a gente tem a inteligência artificial atuando também de uma forma bastante significativa, né? Bastante representativa, que vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais informações sobre o nosso consumidor, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial atua na maior parte aí dos streams, né? De Netflix, de Amazon, de o Prime, né, os streams aí de vídeo e filmes, né, ou os streams de música, os streams de jogos, né, de games, né, então eles vão coletando informação do consumidor, né, que na verdade essas informações são guardadas dentro de um banco de dados e essas informações que são os denominados algoritmos, né, que a partir desse algoritmo é que você vai recebendo uma recomendação de filme, de vídeo, de game, de música, né? Então vai te direcionando de uma certa forma naquele tipo de ou perfil de consumidor, né? Quer dizer, tudo isso vai fazer com que a gente consiga potencializar todas as estratégias de marketing, né? Por isso que eu venho falando que o marketing em si, na verdade, não é uma coisa tão simples, né? É alguma coisa que você tem uma série de questões aí hoje a serem trabalhadas, fora que a gente tem o consumidor, a gente tem o mercado de atuação, quer dizer, a gente tem uma série de coisas para englobar todas as informações e aí tomar e fazer as estratégias mercadológicas que a gente queira propriamente, né? Em outro vídeo eu vou trabalhar e vou falar sobre estratégias de marketing, né? Como elaborar uma estratégia de marketing. Então, em um outro vídeo, então, propriamente eu vou falar sobre estratégias de marketing, né? Bom, então, retomando aí, o marketing digital é uma ferramenta, mas de uma forma simples, a utilização das técnicas do marketing tradicional usando a tecnologia. E o que existe de novo é a própria tecnologia, pois os conceitos de marketing, eles são os mesmos, que nem estou falando, que eu falei anteriormente, os conceitos são os mesmos, né? A gente precisa conhecer o nosso mercado, a gente precisa conhecer o nosso consumidor, a gente precisa fazer pesquisa de mercado, a gente precisa conhecer o nosso público, né? Se é o caso de uma empresa, público interno, público externo, a gente precisa ter bem claro quem são os nossos stakeholders. Então, ou seja, tudo isso vai fazer com que, é claro, o marketing hoje ele se torne algo bem mais complexo do que era há tempos atrás, né? Então, a partir de toda essa tecnologia, né, o desenvolvimento das telecomunicações, dos computadores pessoais, da massificação da internet, foi possível criar grandes redes de comunicação e de informação que nós temos hoje, né? Então, a partir de toda essa tecnologia é que a gente vai ver toda essa transformação aí que nós temos no mundo atual, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que existe uma infinidade de pessoas conectadas, né? Não existe mais limite geográfico, né? Não necessariamente você precisa estar no mesmo país, no mesmo estado, não precisa, você pode falar com uma pessoa de qualquer parte do mundo, né?
Você pode se comunicar, você pode trocar informação, pode fazer compras. A gente não precisa mais fazer compra especificamente no nosso país, a gente faz compras pelo mundo todo, empresas do mundo todo também. Isso que a gente pode fazer em computador ou no nosso celular, em mobilidade, né? Quer dizer, meus alunos muitas vezes, que hoje em dia, principalmente no ensino médio, não se pode mais usar celular, né? Mas se deixar o aluno do ensino médio, ele fica lá na internet, ele fica procurando informações, quer dizer, tudo isso faz com que haja uma comunicação totalmente diferenciada do que era há tempos atrás, né? Tudo isso vai causar um impacto enorme para o marketing, né? Porque, como eu estou falando, os alunos hoje, de ensino médio não pode porque principalmente aqui no Brasil, não pode porque é proibido usar o celular em sala de aula, mas o ensino superior os alunos usam o celular. Então o professor está falando, enquanto ele está falando ali, quer dizer, ele está usando o celular. Isso vai acabar mudando totalmente a construção, né, e a estrutura do que é que eu tenho que fazer estrategicamente para atender mais o meu público, né? Sem contar que uma empresa, e é normal hoje, né, você receber um WhatsApp de uma empresa te vendendo produto, né? Uma empresa ou uma pessoa fazendo uma live no YouTube, coisas que, na verdade, isso não existia há tempos atrás, né? Então, quer dizer, o conceito do marketing, ele vai se potencializar, né? E vai ser estimulado pelas novas ferramentas, por toda essa questão aí que nós estamos falando e que vai ajudar, por exemplo, em propaganda online, né? Que a gente tem uma infinidade de propaganda online, a ampliação de ferramentas inserindo os dispositivos móveis, né? Busca, motores de busca, né? Disponibilizados aí pelos bancos de informação, quer dizer, toda uma construção, e aí a gente vai ter todo um consumidor também diferenciado, né? Um consumidor aí hoje do século XXI, que ele é um consumidor bastante diferente de um consumidor de 10 anos atrás, quer dizer, não é nem tanto, né? Então, o marketing ele vai se potencializar, ele vai se atualizar, ele vai se renovar e se complexificar, né? Justamente, ele vai ficar muito mais complexo do que era anteriormente, né? Então, o gerente de marketing ele vai ter que saber atuar de uma forma bem diferente nos dias atuais, quando a gente fala aí de marketing digital. Ok, gente? Então eu vou ficar por aqui hoje, tá? E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais de ferramentas do marketing digital e como utilizar essas ferramentas, tá ok? Então muito obrigado pela atenção e até a próxima.